Na verdade, porque eu vivenciei um negócio bem diferente, assim. Encontrei uma pessoa muito querida hoje e ela virou pra mim, me abraçou e disse assim: Nossa, feliz Dia dos Pais pra você. Oi? E eu com aquela cara minha assim, né? Dessa que você tá vendo, não. Hoje é Dia dos Pais, eu sou mãe. Não entendi. Ah, não, né? Porque a gente que é divorciada, a gente sempre é pai e mãe, né? E eu olhei pra cara dela e falei: Amiga, I'm sorry, eu sou mãe, faço o papel de mãe, não é exemplar, é uma tentativa e erro, não vem cartilha, né? Não tem manual. Pai, eu não vou ser, não. Enfim, não vou me alongar aqui com a conversa, que foi um engraçado, sinistro, assim, quase bizarro. Mas o que eu quero trazer em relação a isso pra você? O maior erro do ser humano é tentar assumir um papel que não é dele, pegar uma bagagem que não é dele, né? Então, quando você escuta isso, assim, realmente as pessoas têm aquele hábito, né, de repente cultural, de educação, de achar que uma mulher que é divorciada, que é meu caso, né, tem uma filha que mora comigo, não mora perto do pai, no meu caso, o pai mora em outro estado, eu tenho que ser pai e mãe full time. E o inverso também, de repente, um pai ser pai e mãe. Errado, eu nunca vou substituir o pai da minha filha pra minha filha, ainda que de mentirinha eu quisesse pegar esse papel, que é uma roubada, porque cada um tem que dar conta do que é de verdade, né? E isso que eu tô trazendo, tá? É de acordo com a psicologia, de verdade, não dá. Se você for falar com qualquer psicólogo que lida com essa questão aí de divórcio, né? Primeira coisa que ela fala é: não assuma um papel que não é seu, não queira justificar o seu ex-marido pra ela. Até porque vão pegar de forma simbólica, o pai, é uma figura masculina, né, com características masculinas, mãe é mãe, com características femininas, bem diferente. Isso é muito claro para uma criança. Começa aí. E é um erro gravíssimo que as pessoas cometem, né? Cometem, porque também tem a questão da viuvez. Às vezes a pessoa ficou viúva e aí fica querendo ser pai e mãe full time pro seu filho, ou seja, ela não consegue nem ser mãe e nem ser pai, na verdade. O boom tá aí. E por que eu trago isso? Porque eu sou filha de pais divorciados desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente. E a vida inteira eu ouvi a minha mãe falando pra nós e pras pessoas lá fora que ela sempre foi pai e mãe. Ela tentou ser a melhor mãe e o melhor pai. E isso sempre foi muito ruim, porque todas as ausências do meu pai, que foram muitas, tá? Por escolha. Porque quando você é um pai de um filho menor, você escolhe estar com esse filho e conviver com ele ou não. Na vida adulta muda. E o que acontecia? Então toda a ausência dele ocupava quem? Ela, porque ela era pai e mãe. Né? Então simbolicamente ela tinha esse papel de pai que ela vendia, mas que ela não conseguia ser. E ela ficava justificando um ser humano vivo pra mim. Neste caso, a criança cria um conflito interno, né? Sobre essa figura materna e paterna. E por que a minha convivência era tão conflituosa, e até com a minha mãe? Porque de certa maneira eu responsabilizava ela pela ausência dele. E além de responsabilizar, eu me frustrava, porque ela não dava conta de ser o pai que eu queria que ela fosse, né? Uma figura masculina. Ela não pode, porque era uma bagagem muito maior do que aquela que ela podia carregar. Era impossível. E foi aí, na prática, que eu realmente fui experimentando e fui criando algumas defesas pra mim. Porque, ora, meu pai resolveu se afastar de mim e dos meus irmãos por escolha, né? Quando você é menor, teu pai toma uma decisão. Quando você é maior, você escolhe. Só que daí, na pancada do dia a dia, você vai criando uma defesa pra não se magoar. Então eu penso que eu sou uma pessoa muito abençoada, assim, por natureza, né? Porque eu fui criando as minhas estratégias pra poder me livrar desse sofrimento, porque isso me feria. Só que nem todo mundo é assim, né? Os meus irmãos, por exemplo, não conseguiram absorver como eu consegui. Só que, de fato, eu fui resolver isso na minha vida, na vida adulta. Quando eu já era casada, foi quando eu fui resolver isso dentro de mim de verdade. Trocando em miúdo, pra não ficar aqui trazendo a minha vida nos pormenores, né? Que eu não tenho problema nenhum com isso, mas é pra não ficar uma novela mexicana nesses stories. Por que eu tô dizendo isso? Não queira pai ser mãe, não queira mãe ser pai. Desde que cada um cumpra a sua função e isso justifique por ela. Quem me conhece já há um tempo sabe que eu me incomodo um pouco com essas coisas festivas, comemorações, que parece um mundo encantado de Bob, né? Aí é no dia das mães que todo mundo tá com foto com mãe, mas caceteia a mãe o resto do ano. E nos dias dos pais igual.
No Natal, igual, né? Você odeia a pessoa, fala mal da pessoa, trapaceia a pessoa, é desleal com a pessoa, e no Natal encontra a pessoa, Feliz Natal, Deus te abençoe, te amo, obrigada de nada, aquela hipocrisia, aquela falsidade, que preguiça disso. E eu sou um tipo de pessoa que sou contra, inclusive hoje, tá até nas escolas, já questionei muito isso, a questão do Dia dos Pais, Dia das Mães, porque às vezes algumas crianças são criadas pelos avós, são criados por um casal completamente atípico do padrão aí papai e mamãe, tinha que ser Dia da Família. Então, assim, a minha dica pra você, papai, é seja um pai de verdade, sabe? Aquele pai que final de semana coloca na agenda pra soltar pipa, pra ir pro shopping, assistir um filme, fazer coisas do interesse do seu filho. Você se colocar no universo dele, não o contrário. Como eu trabalho com agenda extraordinária, programada, agenda feliz, o nome que você quiser dar, eu coloco nos meus atendimentos de coach, tá? Os horários e algumas coisas que são irrevogáveis com os papais e com as mamães, com os seus filhos. É irrevogável isso. E independente de você ser casado ou não, porque eu penso que a mãe tem que ter um tempo com os filhos e o pai tem que ter um tempo com os filhos completamente separado e depois todo mundo junto em família, e isso é mega funcional, na verdade é extraordinário. Porque na vida adulta é o inverso, é ele que escolhe estar com você ou não. E isso também vai ser irrevogável na vida dele. Então, qual que é o legado que você está deixando? Que relação que você está estreitando com o seu filho no dia a dia? Você tem que ter história para contar com o seu filho, para o seu filho, e o inverso também. O teu filho tem que ter história para contar de você e para você. E quando você morrer, o que você acha que o seu filho vai falar de você para os outros? E como é Dia dos Pais, então estou me referindo diretamente aos pais, aqui, figura masculina, tá? Mas o inverso acontece no Dia das Mães também, porque muitas crianças convivem mais diretamente com os pais. Às vezes os pais se divorciam e o filho fica com o pai. A minha filha não tem problema nenhum com o pai, obrigada de nada, mas qualquer ausência do pai que ela vem perguntar pra mim, a minha resposta é não sei. Liga e pergunta pro seu pai, é ele que tem que se justificar pra você, é ele que tem que falar, não eu. No início da minha separação, né, quando o divórcio nem estava decretado, eu também fazia um pouco esse papel. Eu ficava querendo afofar pra ele, né? Eu ficava justificando ele. Mas de uma certa maneira eu acabava até que mentia, não era leal aquilo. Por que eu tô dizendo isso? Porque se eu fico justificando o outro de uma maneira desleal, eu acabo que não facilito as construções emocionais e cognitivas dela para poder lidar com isso. Porque a vida iria cobrar e vai cobrar de toda maneira isso. Não me interprete erroneamente, tá? Graças a Deus a gente consegue ter uma vida de parceria, né? Com lealdade, com respeito, em prol dos nossos filhos mesmo que incendeie por fora. Mas é por eles que a gente faz isso, mas a gente não tem que justificar o outro. Quando eu cortei de ficar justificando o pai dela pra ela, tá? Isso tem muitos anos, eu vi o tanto que ela evoluiu, que ela amadureceu e que ela conseguiu fazer algumas construções de cunho bem emocional mesmo em relação a isso. Por quê? Porque ela sempre estava com o pai, certo? O pai começou a mudar de estado, foi ficando mais longe, foi espaçando mais o período de convivência com ela. Então ela não entendia direito, ela queria que todos os finais de semana o pai estivesse com ela. Aí ela foi entendendo na prática, né, de que as coisas não eram como ela pensava que era e que eu não tinha que dar conta daquilo. Então eu já fui orientando ela a ligar e perguntar. Ele tinha que se justificar. Por que não se planejou para estar com ela? Assim, eu só facilitei. Ela foi se preparando psicologicamente para poder ir vivenciando um contexto completamente atípico, bem diferente daquele que ela estava acostumada a viver com o papai e a mamãe dentro de casa. E hoje nós somos uma família feliz, né? A mamãe dando conta do papel de mamãe, não é exemplar 100%, o papai dando conta do papel de papai. Eu nunca vou substituir o pai dela para ela e nem ele nunca vai me substituir para ela, nunca. Na vida adulta eu optei, né? Ter uma convivência ou não com meu pai, certo? E o mesmo aconteceria com a minha filha, vai acontecer com a minha filha, mas as estruturas dela com relação a ele já estavam todas, já estão preparadas. Qual a diferença? A minha mãe queria ser pai e mãe, não conseguiu, essas estruturas não foram feitas, elas não ficaram bem demarcadas no meu território emocional e cognitivo, diferentemente do da Rafaela, que estão todas nomeadas. Logo, a minha filha já lida muito melhor com essa relação dos pais divorciados, né, do que eu lidei, né, que fiquei com isso dentro de mim e fui lidar com isso de verdade só na vida adulta.
E para você ser um excelente pai, você não tem que viver uma vida de mentira, não tem que se manter numa relação, num casamento, aonde você tá com a desculpa de que tá ali por conta dos teus filhos, que é outro rombo psicológico que você vai fazer com você e com ele. Você pode, é capaz de vivenciar uma linda história de amor com seu filho em outro contexto, em outra casa, com outra família, se você reconstruiu a sua vida. Desde que você priorize os momentos com seu filho e deixe que isso fique irrevogável na sua vida. E quando eu aprendi isso, a minha vida ficou muito mais leve, muito mais harmônica, muito mais feliz, porque eu acabei que tirei uma bagagem da minha vida que não pertencia a mim, pertencia a outra pessoa. Então a minha dica para você é experimente. Priorize, não delegue esta função que é sua, não terceirize esse papel, porque isso também vai dar um boom lá na vida adulta, logo ali na frente. Então esteja inteiro com os teus filhos. O teu dia, papai, não é hoje, é todos os dias é o seu dia, ok? Coloque isso na sua agenda, que todo dia é o dia dos pais e todo dia é o dia dos filhos, e vá viver este amor. Um beijo no seu coração, fica com Deus.